Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila, e no áudio de hoje eu quero falar um pouquinho sobre tempo de deserto. O tempo, né, irmãos, é algo que eu acredito que é o mais assustador para todo mundo que está passando pelo deserto. A gente fica imaginando quanto tempo isso vai durar, e isso acaba se transformando em um grande gigante dentro da nossa mente. Igual aquele filisteu que Davi teve que enfrentar. Eu acredito que pensar num tempo de deserto é uma das maiores lutas internas que quem está no deserto vai viver, vai passar. Porém, eu posso dizer, experiência própria, que nós devemos sair do deserto muito antes do nosso cônjuge retornar à casa. Comigo foi assim. Eu comecei a lembrar, na época, que eu tinha vida antes dele. Eu trabalhava, eu estudava, eu ia ao cinema com as minhas amigas, eu ia ao shopping, eu saía para tomar um café, eu ia numa festinha, né? Eu ia à igreja, eu fazia meus idiomas. Irmãos, quando ele chegou na minha vida, né, lá no passado, eu tinha uma vida e a minha vida era muito interessante. Eu lembro que ele observava isso, essas coisas e ele falava, que ele me admirava, como que eu conseguia fazer tantas coisas. Óbvio que agora com filho é muito mais difícil, né? Mas não é uma desculpa que eu não posso viver, que eu tenho que ficar aqui sofrendo e esperando. Isso não é verdade. O Senhor não quer isso de nós, Ele não quer o sofrimento, né? Esse negócio que a gente passa 24 horas orando, 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 orando e pedindo e clamando, todos os dias jejum, jejum, jejum. Óbvio que nós temos que jejuar, nós temos que orar, mas nós temos que viver. Apesar de sermos uma aliança no mundo espiritual, né, com o Senhor, somos duas pessoas diferentes. Eu vejo muitos casos onde a pessoa que ficou lutando, ela está vivendo só em prol da restauração, e o outro parece que tudo está dando muito certo na vida dele. Com meu marido foi assim. Eu lembro perfeitamente que o mover do Senhor eu comecei a enxergar na vida dele quando eu entrei no tempo de descansar. Aconteceu de tudo, já contei aqui para vocês em outro áudio, que ali foi quando terminou de vez mesmo com a M, para honra e glória do Senhor. Passado acho que uns 2 meses que eu entrei, eu realmente estava descansada, que eu havia soltado da mesmo assim. Ele foi sequestrado, né, irmãos? Eu imaginava que ele ia perder o emprego. Ai, meu Deus, a gente teria entrado numa luta. Mas ele foi sequestrado, ele passou 22 horas é, detido lá, né, no cativeiro. Eu sabia que estava acontecendo alguma coisa, o Senhor já tinha me falado, o Senhor tinha me mostrado através de sonhos, eu não tinha entendido. E no dia do sequestro, o Senhor me permitiu outro sonho que eu também não entendi e que só pude entender depois que ele foi liberto. Mas tudo isso eu vejo que Deus permitiu, porque são as experiências que cada um precisa viver. Ele precisava ser quebrantado. E ali foi o quebrantamento dele, ali começou o processo realmente dele. E eu lembro quando ele foi liberto, que me ligaram da empresa, né, me contando que havia acontecido. Eu estava percebendo que estava acontecendo alguma coisa, mas eu não colocava as minhas mãos, né? Eu pedia sempre sinal para o Senhor. E eu falei, não, enquanto o Senhor não me confirmar, eu falava para minha parceira de oração, enquanto o Senhor não me confirmar, eu não vou atrás dele. Eu não acredito que ele está com a Amy, porque o Senhor está me avisando que alguma coisa está acontecendo, mas eu não vou colocar as minhas mãos. E realmente, quando ele foi liberto, a empresa, a senhora agiu muito sobrenatural, entrou em contato comigo. Eu já contei esse episódio em outro vídeo. E ali, quando eles me contaram, eu lembro da diretora de RH falando para mim, Sheila, estão indo já ao encontro dele, e ele já deixou muito claro que ele está desesperado para falar com vocês. Eu quero saber se tudo bem, se ele pode ligar para vocês. Eu falei, claro que pode, por favor, deve, né? E quando ele pegou no telefone lá, que o pessoal chegou lá na zona de resgate, e a primeira coisa que ele pediu para fazer foi ligar para mim. E eu lembro muito bem, ele não pediu para falar com a nossa filha, né, coisa que ele sempre fazia. E a única coisa que ele falou no telefone, vocês estão bem? Eu falei, sim, nós estamos bem, graças a Deus. E você? Ele falou, agora sim, eu estou bem. Só queria te perguntar, só queria te pedir um favor. Eu falei, claro. Aí ele falou, eu posso ir para casa? Eu pensei, irmãos, naquele dia que seria o tão sonhado dia da restauração do casamento, mas não foi assim. Assim,
Deus não permitiu, e hoje eu até glorifico ao Senhor, porque eu vejo que Deus tem um tempo para todas as coisas, né? Ali apenas era aquele primeiro quebrantamento onde vocês vê, para quem tem o marido oscilando, né? Nessa oscilação. E ele foi para casa, descansou, mas ali ainda não era o tempo de Deus, né? Eu quero mostrar para os irmãos, na palavra do Senhor, por que que eu acredito que cada pessoa tem um tempo diferente. Vocês já viram pessoas que passam 3 meses? Esse eu vou deixar para falar por último, o que eu penso sobre isso. E eu só vou falar se os irmãos derem like aqui no vídeo. Se chegar a 100 likes, eu falo. Não tô brincando, irmãos, nem ao vivo esse vídeo, né? Mas olha só, o que que eu acredito, né? Tem pessoas que passam 7 meses, tem pessoas que passam 1 ano e meio, 2 anos, né? 4, 5, 6, 8 anos. Eu acredito, irmãos, antes de mais nada, que existem vários desertos diferentes. Existem vários desertos diferentes. E para mim, eu acredito que se a gente tem que dizer que se tem uma pessoa que entende de deserto, esse cara é Jó. E eu lembro que quando eu leio o livro de Jó, eu falo, misericórdia, Senhor, eu não suportaria tantos desertos. E eu penso, irmãos, exatamente isso que eu vou falar para vocês aqui, é o que eu vejo de comum, tanto na vida de pessoas que eu já acompanhei, que eu já mentorei, na época que eu participava dos grupos de restauração de casamento, que tinha seus casamentos restaurados, aquelas pessoas que a gente, né, convivia mais, que aí a gente conversava bastante, conhece um pouquinho mais a fundo a história delas, eu comecei a perceber que nem toda pessoa que estava lutando pela restauração de casamento era o principal deserto, o casamento. As pessoas tinham outras lutas que vieram decorrente, né? E acabaram até quando caíram no desertão mesmo da separação do casamento, e a pessoa se posicionou finalmente a lutar. E eu acredito que é dessa maneira que o Senhor permite. E isso está na palavra dele, ou seja, que enquanto a gente ainda está resistindo, a gente está sendo provado, as coisas estão acontecendo, os desertos estão acontecendo e só vão piorando, né? É dizer, tem pessoas que o deserto principal, e eu vou explicar para vocês direitinho isso, é a vida financeira, né? Não vai para frente, não acontece nada. A pessoa está sempre com a vida amarrada, o emprego, você vê que o dinheiro que ganha não prospera, não paga nada, está sempre devendo, está sempre com dívida. Tem pessoas que o deserto principal é a saúde, tem pessoas que o deserto principal é os filhos, filhos que estão nas drogas, filhos que estão na homossexualidade, que estão na prostituição. Eu tenho um caso de uma pessoa muito chegada a mim, que eu vou tentar falar aqui muito por parábolas, para que ela não seja identificada, porque é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso. E o deserto principal foi com ela assim que virou a chave para mim disso, né? Porque ela não conhecia o Senhor, não conhecia, ela era ateia declarada, ela e a casa dela, o marido, todo mundo. Ateia declarada, ela até fala que ela era simpatizante do espiritismo, e quando o marido anunciou a saída de casa, ela falou que tinha ouvido falar de um Deus que restaurava casamento, e ela foi atrás dessa pessoa, e ali a pessoa começou a pregar para ela, falar desse Deus maravilhoso, nosso Deus, nosso Senhor, e ali começou o processo de conversão dela. O marido veio a sair de casa, veio a se envolver com a amante, apesar de não ter assumido assim publicamente, né, para todo mundo, mas ela sabia, a família sabia, e esse deserto dela durou mais ou menos 7 meses. E a gente sempre conversava muito, 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 nós éramos muito próximas, né? Hoje que, por conta de trabalho, tanto dela quanto meu, mas nós nos apoiamos muito, nós conversávamos demais, e foi com ela mesmo que para mim virou essa chave sobre desertos diferentes, né? O deserto principal dela não era o casamento, isso para mim ficou assim claríssimo. Era um problema, é um problema que ainda é existente, né? Na vida de um dos filhos, e por conta desse problema existente, que ela e o marido brigavam demais, e ela falava que ela desrespeitava muito o marido, com palavras mesmo, grosserias. Ela chegou a viver algumas aventuras, né, fora do casamento, e depois, né, esse processo, quando o filho realmente
né, já estava ali meio que entregue a esse processo duro que o marido não aceitava e eles discutiam muito, né? Era um tentando apoiar para não perder o filho e o outro não conseguia apoiar, machucava demais, né? A ele. Foi que ali começaram demais os levantes no casamento, até que o marido realmente, uma pessoa começou a ouvi-lo, e quando viu, ele estava meio que apaixonado por essa pessoa e decidiu sair de casa. Mas ele, por exemplo, não era um adúltero, né? Ele não era um homem que tinha, não tem, para honra e glória do Senhor, né? Ele não tem esse caráter de Gomer, né? Virado para o adultério. Então, ali ele viveu essa aventura por 7 meses, e quando foi assim para reatar, ela não estava num tempo de descanso, né? Isso nós conversamos várias vezes, eu e ela, inclusive 1 mês antes, ela estava pedindo, eles têm a mesma profissão, e ela estava pedindo para uma das chefes colocarem eles para trabalhar junto, para ela tentar se aproximar um pouco mais. E ali foi colocado, foi posto, mas havia muito repúdio. E simplesmente a volta deles foi a OM, eles brigaram e ele falou, não, ali não tem mais volta, e ela foi, pediu um beijo, roubou um beijo e foi morar junto com ele. E quando isso aconteceu, eu falei, caramba, mas como é fácil, e eu vendo meu marido todos os dias, eu não consigo fazer isso, né? Ou seja, tem uma barreira imensa entre a gente, e ela sempre falando para mim, não, é que você idolatra demais, é que você é orgulhosa. Então às vezes era idolatria, às vezes era orgulho da minha parte, que eu não seduzia ele, às vezes era capricho, às vezes que está tudo errado, como ele vai todos os dias na sua casa, você tem que se afastar dele, quando ele chegar, sai de casa, ou vai lá para o quarto, fica trancada no quarto, mas sempre era eu e a minha falta de posicionamento, a minha falta de fé, porque eu me entregava mais do que você, sempre dessa maneira, né? E eu não estou julgando, não, irmãos, sabe? Porém, algo que martelava muito na minha cabeça era assim, né? Eu venho de uma vida caminhando, já tentando caminhar com Cristo, naquela época, né? Mais de 15 anos, e ela tinha acabado de conhecer o Senhor e o favor do Senhor já havia favorecido a casa dela. Eu estava muito feliz, tá, irmãos? Aqui não tem um pingo de nada. Eu glorificava o Senhor, e ela sabe muito bem que eu amo a família dela de paixão mesmo, sabe? Amo mesmo a família dela. A gente é muito parecidas. E só que isso era algo que eu tinha essa pergunta, essa questão dentro de mim, principalmente porque pelas coisas assim que ela falava, eu falava assim, não, talvez acho que por ela ter conhecido agora a Deus, então pelo fato de estar vivendo o primeiro amor, então aconteceu mais rápido mesmo na vida dela, porque a gente seguia os mesmos canais, a gente, inclusive, por ser muito parecida, tinha canais que não faziam menor sentido para nós, e a gente fez as mesmas campanhas, e orava de madrugada, e orava o tempo todo, enquanto estava lavando uma louça, né? E ambas estavam um posicionamento muito parecido com o cônjuge, né? O marido dela também foi meio que presente por conta dos filhos também, e, enfim, e ali eu lembro um dia que eu falei para o senhor, eu falei, senhor, eu preciso de respostas, eu preciso de respostas. Aí veio assim na minha mente, né? A quem muito lhe foi dado, muito lhe será cobrado, e a quem pouco lhe foi dado, pouco lhe será cobrado. Bom, aí já tem uma chave, né? Uma chave. Eu conhecia muito mais a palavra, né? Eu conhecia muito mais. Era conhecedora da palavra e eu não vigiei, né? E ela não era conhecedora. Mas ainda assim, para mim, parecia muito pouco, né? E não porque eu estava comparando realmente assim os erros que cada uma tinha cometido, mas eu estava me perguntando por que que eu, depois de tanto tempo servindo a Deus, meu deserto parecia ser bem mais prolongado, porque eu já estava mais tempo, já estava, quando ela entrou no deserto, eu já estava no deserto, e ela saiu mais rápido. E, e para mim a grande mudança de chave era que toda vez que eu perguntava para o Senhor me dava o livro de Jó. Toda vez que eu abria a Bíblia perguntando para o Senhor por quê, né? Eu não sou caprichosa, Senhor, eu não sou orgulhosa, eu só não quero colocar as minhas mãos. Eu não acho que a gente tem que seduzir o marido para voltar. Eu tenho medo disso, principalmente porque depois que ela beijou e já se meteu a morar com ele de uma vez, eles ainda passaram por um processo de 5 meses, né, até o marido realmente cair no arrependimento genuíno e se libertar.
Então, assim, eu falei para ele, eu não sei, talvez para mim é porque talvez eu não aguentaria, né, esse pós-deserto dessa maneira. E Deus sempre me dando o livro de Jó. E até que eu comecei a ler e meditar realmente, e eu percebi que Jó viveu foram vários desertos. Ele não viveu apenas o deserto do casamento. E aí eu comecei a entender melhor, porque assim, o deserto principal que eu vejo dela, e com muito respeito, né? Porque infelizmente eu não vou mentir, eu não pedi autorização para ela para estar falando, eu nem pretendia falar dela, né? Nem pretendia falar, mas eu vou mandar o vídeo para ela, e se ela achar ruim, eu elimino o vídeo, que eu acredito que não, porque ela também tá fazendo esse trabalho, eles já testemunharam várias vezes, tem vários testemunhos deles em vários canais, e também eles têm lá Instagram, que eles também publicam a vida diária deles, ajudam pessoas também, aconselhando, fazem lives direto, então por isso que eu também estou tomando a liberdade aqui de falar, tá, irmãos? Porque eu sei que a vida dela, nesse sentido, é muito aberta, eles não escondem nada e está tudo lá nas redes sociais. Eles fazem muito trabalho, inclusive fizeram agora escola de casais para poder realmente se dedicar a isso, né? Então, assim, eu vejo que é, assim, o deserto principal dela, que é uma questão familiar, né, relacionada à vida dos filhos, ela continua ainda nessa luta, nessa batalha. Ela ainda está lutando por isso. O marido voltou para casa, mas ela ainda continua lutando por isso. Eu, Sheila, por exemplo, né? Eu não tive, para a honra e glória do Senhor, graças a Deus, eu dentro do meu deserto principal, que é o do casamento, eu tive outros desertos pequenos, né? Passei por problemas financeiros, graças a Deus não fiquei endividada, mas tive dificuldade financeira, tive, que mais que eu posso falar? Tive um problema na saúde, eu desenvolvi, né, uma doença autoimune, então, ou seja, financeiro, saúde. A minha filha também desenvolveu uma alergia autoimune, né, de sistema que não se explica. Então, a gente sabe que é espiritual, mas foram dentro do deserto do casamento. E assim como o Senhor começou restaurando, né? Primeiro restaurou minha vida financeira, eu saí da dificuldade financeira bem antes do meu marido voltar. Eu passei por temas de restituição de bens que eu tinha perdido. A minha saúde começou a ser restabelecida, né? Eu comecei a receber a cura do Senhor, a minha filha recebeu a cura. Então, assim, Deus voltou, é como fazer o processo contrário. Igualmente eu vejo, por exemplo, com o caso dela, como que foi o processo contrário. O último que quebrou realmente na vida dela foi o casamento. O meu primeiro que quebrou foi o casamento. O dela, o último foi o casamento. Depois que o meu casamento quebrou, foi que eu desenvolvi a doença autoimune. Aí minha filha desenvolveu a doença autoimune. Aí eu comecei a ter a dificuldade financeira e eu vi o processo também voltar como se fosse no caminho da restituição. E aonde a gente vê isso na Bíblia, irmãos? Aqui, ó, no livro de Jó. No livro de Jó está tudo escrito. Talvez você que está me ouvindo, o seu principal deserto seja um marido que é dependente químico. Eu tenho irmãs lá no grupo que o principal deserto delas, para mim, é muito claro, que é o marido dependente químico. Tanto que elas também sabem que se aproximar demais deles e da família, eles voltam. Eles voltam, mas vai voltar sem um processo, sem viver um processo, porque o deserto é para os dois. Tem irmãs que o deserto principal é o financeiro, o marido, a vida não flui. Está sempre com dificuldade financeira, está sempre perdendo emprego, não se firma em emprego nenhum, não conseguiu ter uma carreira. Tem irmãs que o processo é na saúde delas, por exemplo, e aí desgastou o casamento. Então, ou seja, vai vir mais rápido a restituição. E tem irmãs que, por exemplo, outro dia eu recebi de uma mentorada uma mensagem assim: Sheila, ouve esse áudio, o que você me diz? E o áudio era de uma pessoa falando, uma moça falando que o deserto dela tinha durado 45 dias porque ela não era uma pessoa dependente emocional e que ela descansou naquele período e que ela ficou muito bem. E o marido, vendo ela muito bem, ele ficou desesperado, com medo de perdê-la e pediu para reatar, e que eles já iam casar e que estavam felizes, e amém.
E ela falou para mim, o que que você pensa? Eu só respondi para ela, vai lá e pergunta para ela qual dos dois tem um casamento, uma aliança vigente. E ela entende, porque minha mentorada, ela sabe do que eu estou falando, né? Que é uma segunda aliança. E aí ela pegou, foi lá, perguntou, 2 minutos ela estava me respondendo. E dito e feito, dito e feito. Então, ou seja, tanto que essa moça no áudio, ela falava assim, tá vendo que eu falei para você, amiga, que eu nem mudei nada. Eu falei para ela, claro que ela nem mudou, não precisa mudar. Deus não está agindo. Deus, claro que Deus pega pessoas de segunda aliança e coloca, né, para lutar por aquele relacionamento. Ele permite, porque é a maneira que ele encontrou de entrar na vida dessas pessoas. Algumas pessoas eu acredito que ele vai restaurar, quebrando a primeira aliança e restaurando. Eu acredito, de verdade, irmãos. Eu vejo isso acontecer. Eu não sei aqui de vocês quem participa do BBR, eu recebi áudios e mensagens dos grupos de BBR, e que de um mês para cá, 3 alianças foram quebradas. 3 alianças foram quebradas. Ou seja, o que que significa? Que essas pessoas vão ter uma nova oportunidade. E há pessoas que a gente vê que precisa realmente ter uma nova oportunidade, né? Tem casos que realmente até pensar na restauração é difícil. E não é porque Deus não pode mudar o coração do homem, porque Provérbios 21 deixa muito claro que, como ribeiro de água, assim é o coração de reis nas mãos do Senhor, que ele inclina para onde ele quiser. Então, para mim, quando eu leio isso, eu penso assim: se há alguém mais soberbo do que o que foram os reis, eu não sei. Até outro dia a rainha morreu, né? E uma das curiosidades que eu estava lendo sobre a rainha que tipo assim, ela pegava a escova de dente e tinha um empregado lá para passar o creme dental em cima da escova de dente. Então, vocês imaginam que essas pessoas, como é soberba? Uma vez eu vi uma entrevista do ex-presidente, né? Porque aqui é o único lugar onde presidente mora em palácios, né? Então, vocês são tratados como reis, né? E eu vi uma entrevista do ex-presidente Fernando Henrique falando que a ficha dele caiu, que ele não era mais presidente, o dia que ele pegou na maçaneta, ou seja, na maçaneta numa porta para abrir, porque são tratados mesmo, né? Como Vossa Excelência. E amém por isso, né? Gente, eu não estou aqui falando mal de nenhum deles, eu estou aqui só, né, falando do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos, para que vocês possam entender o ponto que eu quero chegar sobre os vários desertos. Então, aqui no livro de Jó, lá no capítulo 1, né? Quem entende, quem já leu, por exemplo, vê que Satanás foi, né? Quando os filhos de Deus foram lá apresentar-se diante do Senhor, foi também Satanás, e o Senhor pergunta de onde ele veio, e ele fala que veio de rodear a terra. Então aí o Senhor se gaba, né, falando do meu servo Jó, um homem íntegro e reto, né? Quando o Senhor fala íntegro e reto, ele está querendo dizer que para aquele tempo era um dos homens mais íntegros e reto, porque aqui também declara que Jó, além de prestar, né, ou seja, sacrifícios pelos pecados dele, também prestava pelos filhos, se caso os filhos tivessem cometido algum pecado e que tivessem encoberto. Então aí Satanás, ele desafia Deus, por acaso não está lá o Senhor cercando Jó? Claro, assim ele nunca vai é, é, se desviar, né? Ou seja, nunca vai falar mal do Senhor, né? Nunca vai blasfemar contra o Senhor. Então aí o Satanás fala, tira a cerca e toca-lhe. A palavra diz muito claro aqui, toca-lhe, né? Por que que eu entendo que é o Senhor quem permite, irmãos, esse deserto que nós estamos passando? Porque se é em uma área da nossa vida, pode ser realmente apenas uma brecha que nós abrimos e o inimigo está tocando pela brecha que nós abrimos. Mas quando é todas as áreas da vida, como é no caso quando a pessoa já está no deserto conjugal, porque já está todas as áreas mesmo, né, já foram tocadas. Aí para mim entra muito essa palavra de Jó, aqui no versículo 11 do capítulo 1, Satanás diz assim, estende porém a mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás, se não blasfema contra ti na tua face, disse o Senhor a Satanás. Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então aqui você vê que Satanás, ele tem que pedir permissão para Deus para tocar na vida daqueles que são do Senhor. E o Senhor permitiu, só não permitiu tocar na vida. Aí ali, já a partir do 13, começa as aflições de Jó. Então começam os desertos de Jó, né? O primeiro deserto é
que estava, né, os filhos de Jó comendo e bebendo na casa do primogênito. Aí vem, né, um servo a contar para Jó, e o que que acontece? No 14 diz assim, que veio um mensageiro de Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram os servos a fio da espada. Só escapei para trazer a nova. Então, aqui fala que foi um roubo nas finanças de Jó, nos bois, ele era criador de bois. Então, assim, aqui já ocorreu um roubo, né? Deserto financeiro, assim eu entendo. No 16 fala, falava ainda este quando veio o outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e consumiu, só eu escapei para trazer a boa nova. Olha aqui, deserto financeiro se afundando ainda mais, Jó. Falava este ainda quando veio o outro e disse, disseram-se os caldeus e 3 bandos deram sobre os camelos e levaram e mataram os servos a fio da espada. E só eu escapei para trazer as novas. Deserto financeiro. Também que falava ainda quando veio o outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão, do primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto. Aqui já foi na vida dos filhos, o deserto. E deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. E só eu escapei para trazer as boas novas. Então Jó lançou-se e rasgou-se o manto. E rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se por terra e adorou e disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso não pecou Jó, nem atribuiu a Deus falha alguma. Então, irmãos, o que que eu quero mostrar aqui para vocês? Vocês conseguem perceber claramente que Jó primeiro passou por um deserto na vida financeira, perdendo-se todo o seu gado, as suas ovelhas, os seus camelos. Depois, né, os camelos, os carros, né? Camelos era igual os carros para a gente hoje, né? Então, assim, você vê que primeiro ele passou por um deserto na vida financeira, que já é terrível. Depois ele passou por um deserto perdendo seus filhos. Hoje, quantas pessoas não estão com dificuldade financeira, passando realmente necessidade, perdendo tudo? Ou quantas pessoas não estão passando por um deserto na vida dos filhos, né? Nas drogas, na prostituição, na homossexualidade. E você vê que esses 2 desertos aqui que mostrava que Jó estava passando, ainda assim, como o Senhor falou, aconteceu, que Jó não blasfemaria, e Jó não blasfemou, ele glorificou o Senhor. Então, aí o que que aconteceu? Deus tinha dado ordem para Satanás tocar em tudo que pertencia a ele, tudo que era de Jó, mas não na vida dele. Então, lá no capítulo 2, Satanás volta de novo na presença de Deus, né? Outra vez, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles apresentar perante o Senhor. Então, o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a este, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva sua integridade, embora me incitasse contra ele para consumir sem causa. Então, você percebe aqui, foi uma repetição de Satanás indo visitar o Senhor e o Senhor novamente falando da integridade de Jó. Lá no capítulo 1 houve também essa fala, e aqui novamente, irmãos. Aí Satanás disse, então, no 4 diz assim, ó, então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então, aqui Satanás já estava pedindo permissão para tocar na onde? Na vida de Jó, na saúde de Jó. E foi o que aconteceu. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor. Então, ou seja, vocês veem que todo deserto que nós passamos é com a permissão do Senhor, e que são desertos diferentes. Aí aqui eu acredito que vocês já conhecem, né, que Jó chega naquele estado da saúde, né, que ele realmente fica em uma situação terrível. Quer ver? Eu vou ler para os irmãos, porque eu acredito que é importante
porque tem agora o deserto da saúde e do casamento, né? Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta dos pés ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como uma doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Então, aqui, irmãos, olha só, vocês percebem que o inimigo tocou Jó com tumores malignos da planta dos pés até o alto da cabeça, e Jó, na sua pior miséria, e ainda a mulher dele chega lá e fala assim: amaldiçoa seu Deus e morre. É igual nosso marido, vai buscar outro homem, minha filha, sabe? Vai ficar esperando, eu não quero mais. Tenho certeza que isso daqui, essas palavras da mulher de Jó, porque como que, né? Como que não estava o casamento deles nesse momento? Todo mundo que passou por problemas financeiros, na saúde, com os filhos, o casamento é abalado, na saúde é abalado o casamento. Então, aqui, para mim, essas palavras da mulher de Jó representam o deserto na vida conjugal, no casamento. E aí, depois, ainda vem os amigos de Jó ali, né? Elifaz, Bibalde e Zofar, né, falar ainda, né, tentar consolar, mas aí eles acabam que puxando meio que a orelha de Jó, que blasfemando contra Deus. Não é que eles blasfemaram contra Deus, né? Eles falaram algumas coisas contra aquilo que realmente era do Senhor. Esses amigos nossos que quando vê a gente no desertão, a vida toda desandada, fala: não, minha filha, vai arrumar outro. Eu lembro uma amiga, né? Eu considerava muito amiga, e eu aprendi que algumas vezes a gente vai precisar sair de algumas mesas para realmente conseguir sentar na mesa do Senhor, e foi o que eu fiz. Uma amiga minha, muito amiga mesmo, de infância, virou para mim, eu lembro que era como no meio do ano, ela falou para minha filha: você vai, quê? Você vai lutar por casamento? Imagina, você é nova, bonita, inteligente, ganha super bem. Eu, se eu fosse você, eu seguia a vida, e eu não digo nada se até dezembro você já não está casando de novo, porque, meu Deus, falou desse jeito, irmãos, para mim. Falou desse jeito, tipo, em 6 meses já estaria até casando de novo. Só para vocês terem noção das, dos conselhos que eu recebia. Então, irmãos, lá no 42, para finalizar o vídeo, Jó começa a falar, né? Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E aí Jó diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, hoje eu te conheço porque eu ando com o Senhor. Então ali o Senhor repreende os amigos de Jó, todos aqueles que falaram contra aquela situação que Jó estava vivendo, né? Por exemplo, como essa minha amiga, né? Ela tem que ver, né? As obras que o Senhor está fazendo na minha vida. Por isso que tudo de Deus é muito grande. E aí Jó começa a pedir para os amigos oferecer, né, sacrifícios ao Senhor de holocausto, né? Oferecer sacrifícios, né? Ou seja, o Senhor pede, na verdade, para oferecer sacrifícios em favor de Jó, e ali Jó começa a orar por eles. Jó começa a orar por eles, a interceder, né? Porque o Senhor diz que para deles aceitarei a intercessão, mas através de Jó. E aí a palavra diz que quando depois que os seus amigos fizeram isso, aí o Senhor aceitou a oração de Jó. E aí eu vou ler para os irmãos esse finalzinho para os irmãos entender a reconstrução de Deus na vida de Jó. A partir do 10 diz assim, né? O título é: Deus restaurou a prosperidade de Jó. Prosperidade, irmãos, quando Deus restaura a nossa prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Prosperidade, ela não é um excesso de dinheiro, é a gente não ter falta de nada em todos os âmbitos da vida. Aí no 10 diz assim, ó: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, ou seja, quando orava por todos, intercedendo mesmo por todos, é isso que o Senhor quer falar. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a todos os seus irmãos e as tuas irmãs e todos os quantos o conheceram, e comeram com ele em sua casa. E se condoeram dele, consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um deu-lhe dinheiro e um anel de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 7.000 jumentas. Então, lembra que eu li lá no comecinho que a primeira parte que o Senhor tinha permitido tocar
Foi na área financeira que ele perdeu os bois, depois as ovelhas, depois os camelos. Olha a primeira parte que o Senhor está restaurando, a vida financeira. Tá vendo aqui falando que o Senhor deu em dobro, e aí fala que, né, que foi restituído as ovelhas, os camelos e as juntas de bois. Aí no 13 diz assim, ó, também teve outros filhos. Lembra que eu falei? Que eu li lá no começo? Que o segundo deserto foi na vida dos filhos, quando o vento do deserto bateu e queimou a casa e ele perdeu todos os filhos. No 14 diz, chamou o nome da primeira Gemima, da outra Késia e da terceira Querem. Em toda aquela terra não se acharam mulheres mais formosas que as filhas de Jó. Eu quero abrir um parêntese aqui. Olha só, aqui na Bíblia diz assim, ó, naquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Aqui está falando mulheres e não crianças, não bebês. Ou seja, vocês conseguem se dar conta, irmãos, que o deserto, quando o Senhor começou a restaurar, tudo teve um tempo. Não foi assim, né? Pronto, num piscar de olhos, Jó já estava com a vida toda restaurada. Não, existia um processo. Você vê que aqui, até quando fala sobre as filhas, já está falando de mulheres, não está falando de crianças nem de bebês. Não era algo que. Não, já estava contando a história realmente assim, quando fala, né, que o último estado de Jó foi muito melhor do que o primeiro. Então, ou seja, houve um processo, um tempo de restauração na vida de Jó. Continuando aqui, e seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos, até a quarta geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Eu espero, irmãos, morrer velha e farta de dias, né? Farta de dias, aonde está isso, né? Está lá no Salmo 90 que diz que o tempo de vida do homem são 70 anos. Depois disso já é enfado, né? Então, ou seja, eu acredito que esse farto aqui de dias é que Jó teve muito mais do que aquilo, né? Realmente, olha só, olha que interessante, eu não tinha, me caiu a ficha agora, que Jó morreu com 140 anos, e Deus, aqui na palavra diz que ele deu tudo em dobro para Jó, inclusive o tempo de vida, porque lá no Salmo 90 fala que nós temos 70 anos de vida. Olha que interessante isso, não tinha prestado atenção nisso, agora que acabou de me cair a ficha, glória a Deus, né, irmãos? Então, assim, vou finalizando o vídeo aqui para poder, espero que os irmãos consigam entender. Eu expus bastante a minha vida novamente também de uma amiga, como eu falei para vocês, vou mandar para ela, acredito que não vai ter problema algum, porque ela também tem a vida dela toda aberta, em rede social, com vários testemunhos em canais, eles publicam muita coisa mesmo para ajudar pessoas, estão trabalhando com casais também, por isso que eu quis citá-la, porque eu sei que com ela não vou ter problema, ainda mais pela intimidade da amizade, e realmente para tentar dar uma luz para vocês, irmãos. Muitas vezes o deserto do casamento, o deserto conjugal, ele não é o fim último, ou seja, ele não é o seu deserto principal. Então, quando você está vendo aí pessoas saindo muito rápido do deserto conjugal e você está vendo que você está ficando, é porque o seu deserto provavelmente o principal é o conjugal. Começa a analisar se for. Se for, tenta descansar, porque o Senhor ele é fiel, ele vai restaurar as suas áreas da sua vida e ele vai colocar a sua família em pé, ele vai edificar a sua casa e vai fazer tudo em dobro, como foi na vida de Jó. Só não blasfema contra o Senhor, não pense em desistir daquilo que o Senhor tem colocado no teu coração, sabe? Vai firme até o final, sendo fiel a Ele, porque Ele é fiel, mas e Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele vai fazer, só nós que precisamos estar posicionada. A gente precisa aprender a descansar, que o tempo do Senhor na nossa vida vai chegar. A gente não tem que ficar aflito, né? Os irmãos e as irmãs, estou falando de modo geral. Quando vai voltar meu marido? Quando percebe que você tem vida, vai cuidar da sua vida mesmo, cuidar da sua vida no sentido literal da coisa que eu estou falando. Olha como é que está a sua vida financeira, como está a sua vida profissional, espiritual, os seus filhos, a sua casa. Você tem conseguido sair, você tem conseguido achar alegria em outras coisas, ou a única coisa que você consegue pensar é que você só vai ser feliz quando seu marido ou sua esposa voltar. E isso não é verdade, irmãos. Isso não é verdade. A gente sai do deserto muito antes do nosso cônjuge voltar. Então, irmãos, continua firme no Senhor. Vamos
se levantar, o Senhor quer edificar a sua vida, a sua casa e a sua família, e Ele vai fazer, não tem que se preocupar. E, de verdade, tenta descansar com essa história de tempo. Lá no grupo, quando as meninas falam, quanto tempo de deserto? Elas já veem, eu já coloco aquela carinha assim, daquele olho olhando para cima, tipo, essa pergunta de novo, sabe? Porque para mim é muito relativo e depende de pessoa para pessoa. Também tem a questão que eu não falei aqui ainda, que é uma questão que eu preciso trazer também com base na palavra, e esse vídeo já está ficando bastante grande, que são daqueles que já vêm, né, de gerações de pessoas tementes ao Senhor, então existe também uma aliança com os filhos, que quando seus filhos se desviar, que foi uma promessa que eu não lembro se Deus deu a Davi ou Salomão, não estou muito segura disso, que quando seus filhos desviarem, eu prontamente vou consertar, endireitar os caminhos. Então, assim, existe também esse outro lado, né? Eu, Sheila, por exemplo, eu vejo que eu sou José, eu sou Davi, eu sou o primeiro da minha casa a ser levantada, né? Pelo menos das últimas gerações que teve, dos meus antepassados, eu vejo que eu fui a primeira, como José, né? A primeira a ser levantada dentro da minha casa. Então, assim, tá sendo, tá sendo difícil e foi muito difícil para mim, porque eu realmente assim sustentei por muito tempo minha família sozinha em oração. E hoje eu vejo minha parentela se convertendo, se rendendo ao Senhor, e eu glorifico muito a Deus por esse deserto, irmãos, que eu passei, nossa, demais, 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 demais. Eu ouvi as pessoas falando isso antes e eu falava assim, meu Deus, que louca, não passou nem metade do que eu estou passando, porque se ela tivesse passado, ela não estaria falando isso, que ela glorifica pelo deserto. Eu tenho certeza, irmãos. Um dia, se você ainda não consegue glorificar, um dia você vai glorificar. Um dia você vai glorificar. Eu quero pedir o apoio de vocês para curtir esse vídeo, se possível, compartilhar também, porque eu acredito que a gente precisa começar a chegar num tempo novo de sermos abençoadores. Vamos começar a abençoar. Se falou com você o vídeo, irmãos, se tirou uma angústia do seu coração e te trouxe paz, e você conhece alguém que você acredita que faria diferença, compartilha, tá? Não é para monetizar, eu falo isso de todo o meu coração, porque eu nem coloquei para monetizar aqui, porque eu nem sei como é que faz isso, e eu já falei para Deus que se algum dia for monetizar, vai ser para ser revestido para a obra dele, porque graças a Deus o Senhor tem me sustentado financeiramente e nada me tem faltado. Eu agradeço muito, muito, muito de coração a oportunidade, desejo que Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, os seus filhos, a sua família, o seu casamento, e que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor. Amém?